Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui neste canal. Quem vos fala é o professor Márcio e hoje nós vamos tratar nesta videoaula do dispositivo prático de Brillouin. Esse dispositivo ele nos permite, ao invés de resolver divisões de polinômios, seja de qual grau for, por um monômio, cujo o grau é primeiro grau, lembrar sempre que o nosso monômio está no primeiro grau e o coeficiente dele é 1. Ok, pessoal? O coeficiente aqui do monômio é 1. Então eu vou dividir um polinômio qualquer, né, por um monômio do tipo x menos a, onde a é um número real qualquer, ok? Esse dispositivo ele nos facilita bastante em comparado ao método da chave, quando você pega esse polinômio e faz a divisão pelo método da chave. Eu acho que eu não passei aqui no canal, se passei não me lembro, mas o método da chave é bastante chatinho, não é muito, vamos dizer assim, rápido de se chegar ao resultado, porque existe aí uma multiplicação, divisões, multiplicações, sempre lidar com potenciação. Já o método de Brillouin, ele é interessante exatamente, principalmente quando você trabalha com divisão entre um polinômio e um binômio, né, por assim dizer, de primeiro grau e coeficiente igual a 1, coeficiente do x igual a 1, tudo bem? Então, como é que a gente procede isso? A gente procede da seguinte forma: nós temos um polinômio px, que no meu caso está no terceiro grau, x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 5x menos 2. E eu quero dividir este polinômio por um binômio, né, que eu vou chamar de g de x. Um binômio, né? É um polinômio que tem dois termos. Que está aqui na forma x menos 3. Pessoal, o primeiro passo é o seguinte: é você pegar esse g de x aqui e igualar a zero. O g de x não é x menos 3? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o x menos 3 e achar a raiz, ou seja, o valor para o qual essa expressão se torna zero. E aí a gente conclui, passando 3 para o outro lado, que esse valor é 3, passando menos 3, né? Que esse valor é 3. Esse valor é a raiz, ou seja, ele é o divisor do polinômio em questão. Uma outra coisa que é importante você observar num polinômio, quando você vai fazer o método Brillouin, você deve observar o seguinte. Melhor colocar entre parênteses aqui. Você deve observar o seguinte: o polinômio ele deve estar escrito em ordem crescente dos seus expoentes. Então, note o seguinte: eu vou contar em ordem decrescente para ver se todos os termos aparecem no nosso polinômio. E a começar com zero, né? Eu tenho a variável elevado a zero? Sim, tenho. X elevado a zero é 1. Então, portanto, 1 vezes 2 é 2. Então, 0. Eu tenho a variável elevada a 1? Tenho. X elevado a 1 é x.
a variável elevada a 2 e a variável elevada a 3. Esse polinômio é do terceiro grau e ele está completo. Isso é importante observar, tá? E aí a gente vai montar aqui o artifício aqui, como é que a gente resolve, da seguinte forma. Não é difícil, é bem tranquilo, bem bacana, legalzinho de fazer. E aí, eu achei a raiz ou zero, né? Que é o 3. Esse 3 ele vai vir para cá, ó. Tudo bem? E aqui, deste lado aqui, eu vou colocar o dividendo, uma vez que o divisor é 3, o dividendo é esse aqui. E como é que vai ser disposto o dividendo aqui? Eu vou apenas destacar os coeficientes. Então, ó, qual é o coeficiente de x ao cubo? 1, porque 1 vezes x ao cubo dá x ao cubo. Qual é o coeficiente de x ao quadrado? Menos 4. O do x é o 5 positivo, eu não preciso colocar o 0. E o termo independente é menos 2. Tudo bem? Começo fazendo o seguinte. Eu baixo esse primeiro coeficiente, o número 1, né? E faço o seguinte, eu multiplico pelo meu divisor, né? Que é o 3, né? Pela raiz, né? Eu vou multiplicar e o resultado, ou seja, 3 vezes 1 vezes 3, vai ser igual a quê? A 3. Esse resultado eu vou somar com o próximo termo. Lembrando que é o próximo, não é o 1, tá? 3 mais menos 4. Vou fazer um cantinho aqui, ó, para vocês acompanharem. 3 mais menos 4. E aí fica 3 mais com menos dá menos 4. Resultado, repete o sinal do maior e subtrai, dá menos 1. Então, encontramos o primeiro termo aqui da nossa operação. Fazemos o processo repetido novamente com todos os valores que eu tenho aqui, tá? Então, ó, menos 1 vezes 3 dá menos 3. Acompanha comigo, menos 3. Aí eu vou fazer o quê? O resultado dessa multiplicação, menos 1 vezes 3, menos 3. O resultado deu menos 3, vou adicionar a quem? Ao 5. Então vai ficar, ó, menos 3 mais 5. Resultado, repete o sinal do maior, não precisa colocar o positivo, e subtrai. 5 menos 3, 2. Então, esse 2 vem para cá. Novamente, 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6. Deu 6, né? Aí, com quem que eu vou adicionar? Eu vou adicionar com o menos 2. Então, 2 vezes 3, 6. 6 mais menos 2. E aí eu tenho 6 menos 2, que dá 4. Pessoal, é basicamente isso. O que nós encontramos aqui, ó, é o nosso resto, certo? Então, nós temos o polinômio dividido por um binômio. Evidentemente, quando você divide um polinômio de terceiro grau por um binômio, né, no caso de primeiro grau, você vai subtrair os expoentes, né? Na divisão você subtrai os expoentes. Lógico que o expoente aqui vai ser 2, né? Então, esses termos aqui são os coeficientes do nosso novo polinômio, ou seja, do nosso quociente da divisão. Qual é o quociente, qual o QX da divisão? O QX vai ser, o coeficiente é 1, né? Como nós dividimos 3x à terceira por x elevado ao primeiro, então vai ser x ao quadrado, tudo bem? Aqui vai ser menos x, e esse aqui vai ser o termo independente 2. E qual vai ser o meu resto da minha divisão? O meu resto dessa divisão
vai ser 4. Certo? Este é o teorema, esse é o dispositivo prático, e é muito prático, de Brillouin-Ruffini. Vamos para uma resolução como exemplo aí agora, mais alguns exemplos. Eu tenho o px, que é 5x ao quadrado menos 3x mais 2. Eu vou dividir por h de x, que é x mais 3. Primeiro passo, x mais 3 igual a 0, x igual a menos 3. Guardo isso. Beleza. Vamos montar aqui o nosso dispositivo aqui para a gente resolver. E aí a gente faz da seguinte forma. Eu vou pegar essa raiz que eu encontrei, vou colocar aqui. E os coeficientes, lembrando sempre de observar se o polinômio está completo. Ó, 2, aqui foi um vacilo aqui, tá, pessoal? Isso aqui não tem expoente não, tá? Aqui não tem expoente não, tá? A não ser, vamos deixar sem o expoente. Esse aqui não tem expoente não, tá, pessoal? Só conferir aqui no livro, mas acredito que não. Vamos ver aqui. Eu tenho 5 menos 3x mais 2. Está perfeito. A divisão é essa aí. Então, ó, observe que eu vou dividir um polinômio no segundo grau por um binômio no primeiro grau, né? Lógico que o resultado do quociente, o quociente vai ser do primeiro grau, né? O resto eu não sei o que é, o que vai ser, nós vamos ver ainda. Mas com certeza o quociente aqui vai ser um polinômio do primeiro grau, certamente vai ser um binômio, né? Então vamos destacar os coeficientes, né, do nosso polinômio. O coeficiente do x ao quadrado é 5, o do x é menos 3, cuidado com o sinal, tem que repetir o sinal. Quando for positivo não precisa. Beleza, abaixo aqui o 5 aqui, né? Começa a trabalhar com 5. Faça a jogada, ó. 5 vezes menos 3 dá menos 15. Aí o menos 15 eu vou adicionar com este menos 3. Menos 15, fazer aqui do lado aqui, ó. Menos 15 mais menos 3. Tem que ter um cuidado aí, pessoal, com o sinal. Menos 15 mais com menos dá menos 3. O resultado aqui a gente sabe que é menos 18, né? Perfeito. Então aqui, ó, resultado, coloco aqui, ó, menos 18. Tem que colocar o sinalzinho lá, tá? Então, ó, mesmo processo eu faço. Menos 18 vezes menos 3. Menos com menos dá mais, o resultado é positivo. Aí eu vou pensar aí, ó, 3 vezes 18. 3 vezes 6, 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3, com 2, 54. Então, ó, 3 vezes 18 deu 54. O resultado eu vou adicionar a quem? A esse termo aqui, né, pessoal? Porque esse aqui já foi. Então, ó, deu 54 positivo, mais 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, 54 mais 2, que é 56. Resultado 56. Pessoal, esse resultado aqui nada mais é do que o resto da nossa divisão. Uma vez que o polinômio, que é um trinômio aqui no caso qualquer, ele dividido por um binômio, ele vai resultar a um binômio, certo? Então, ó, como é que ficaria o nosso quociente? QX, nosso quociente, como é que seria? 5. 5 o quê? 5. Quando eu divido x ao quadrado por x, fica x, né, pessoal? Esse primeiro número sempre vai estar acompanhado a variável.
E sempre essa variável vai estar uma unidade menor do que essa aqui, uma vez que eu estou dividindo por um binômio do primeiro grau, menos 18. E o nosso resto vai ser igual a 56. Tudo bem? Vamos fazer o próximo exemplo com muita tranquilidade. Primeiro passo é a gente fazer x mais 2 igual a 0, x igual a menos 2. Esse é o valor que nós vamos usar no dispositivo. Então, ó, valor que nós vamos usar no dispositivo nós já temos. Vamos agora destacar os coeficientes do nosso polinômio. Lembrando sempre que quando nós colocarmos os coeficientes, nós temos, caso o polinômio seja incompleto, a gente tem que completar ele com 0, tá, pessoal? Então, ó, esse polinômio ele está incompleto, porque é 4, 2, faltou a variável elevado ao terceiro grau, né? Porque de 4 passou para 2. Em ordem decrescente seria 4, 3, 2, 1, 0. 0 seria aqui o x elevado a 0, que é 1, e 5 vezes 1 é 5, ok? Então, ó, nós já sabemos que a variável elevada ao terceiro grau é 0. Tudo bem, pessoal? Então, ó, eu vou pegar aqui, vou colocar o menos 2, né? E aí eu vou colocar os coeficientes do nosso termo, não vou completar o polinômio aqui para efeito de ocupar menos espaço. Poderíamos até colocar aqui embaixo, ó, o px, depois a gente melhora isso. Vamos completar aqui só porque veio um exemplo diferente. Mais 0x ao cubo mais 3x ao quadrado mais x menos 5. Agora, ó, o polinômio está completinho, ó, 4, 3, 2, 1, 0. Tudo bem? Então, ó, vou colocar os coeficientes: 1, 0, 3, 1 e menos 5. Tudo bem? Processo mesmíssimo que estávamos fazendo. Uma vez esse menos 2 mais 0, menos 2 mesmo. Menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo. 4 mais 3 dá 7. Mais com menos dá menos, então 7 vezes 2 dá menos 14, né? Menos 14 mais 1, menos 13. Menos com menos dá mais, o resultado é positivo. Então é só pensar em 2 vezes 13, dá 26. 26 somado a menos 25, 26 somado a menos 25, dá 21. Então, ó, olha o polinômio que nós encontramos. Estávamos dividindo um polinômio do quarto grau por um binômio do primeiro grau. Lógico que o quociente vai ser do terceiro grau, tá? Vai ser a variável menos o expoente do divisor. Então, ó, o nosso quociente que nós encontramos vai começar com o quê? Com x ao quadrado? Não, não é com x ao quadrado. Porque aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o meu resto, ó. Então nós vamos ter 3 termos, né? 1, 2, 3, 4 termos, sendo que 3 termos acompanharão variáveis. Então, ó, x ao cubo, porque é 1, né? 1x ao cubo, menos 2x ao quadrado, né? Mais 7, né, pessoal? Mais 7x, certo? Então, e o resto da nossa divisão vai ficar como? Nosso resto vai ser 21. Aqui não apareceu o termo independente, né, pessoal? Mas não é problema. Ele é incompleto, faltando o termo independente.
Vamos à próxima questão e última, que diz: eu quero dividir esse polinômio por este binômio. Aqui já é um pouquinho mais trabalhoso. Por quê? Porque note que eu não estou dividindo um polinômio por mais ou menos um polinômio x mais ou menos a. Eu não estou dividindo por isso. Eu estou dividindo um polinômio onde o coeficiente de x não é 1. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso aqui se transformar em 1. Então, eu vou fazer o seguinte: o h de x sobre 3, eu faço ele desaparecer. Ó. Se eu dividir o h de x por 3, eu vou ficar com x mais 1/3. Tudo bem? Note que, olha o que eu vou fazer. Eu vou dividir o h de x por 3. Eu encontrei a variável x com coeficiente 1. O mesmo eu tenho que fazer com o polinômio. Eu tenho que pegar o polinômio px e dividir por 3. E assim eu vou encontrar o quê? X ao quadrado dividido por 3 menos 2/3 de x mais 1/3. Dividir tudo por 3, né, pessoal? E aí eu vou montar o dispositivo de Brio-Ruffini, que é um pouquinho chato agora porque a gente vai trabalhar com frações, mas não é impossível de se resolver. Talvez não seja um método mais fácil para se fazer nesse caso, mas há solução? Há. Então, nesse caso, vamos fazer então o x mais 1/3 igual a 0. Então, a gente conclui que o x é igual a menos 1/3. Então, eu já tenho o termo aqui, menos 1/3. E agora eu vou colocar os coeficientes. Aqui é 1/3. Por que 1/3? Aqui é 1/3. Menos 2/3 e 1/3 aqui, tá? Começo descendo esse aqui, esse vezes esse, ó, 1/3 vezes menos 1/3 vai dar resultado negativo, então dá menos 1 sobre 9. Menos 1 sobre 9 eu vou adicionar a esse aqui, ó. Então, nesse caso, pessoal, eu aconselho fazer as continhas legais, tá? Então, ó, dá menos 1 sobre 9 mais menos 2/3. Aí, tirando isso aí dos parênteses, menos 1 sobre 9, menos 2/3. Note que o mínimo, como o 9 é múltiplo de 3, né? É o maior, o mínimo é 9. Então, ó, 9. 9 por 9 dá 1, então vai ficar menos 1 aqui, né? 9 por 3 dá 3, e 3 vezes 2, 6, menos 6. Então, o resultado encontrado, menos 7 nonos. Menos 7 nonos. Perfeito. Mesmo processo, eu faço esse vezes esse e adiciono a esse. Então, ó, menos 7x, menos 7 sobre 9, vezes esse aqui, eu tenho que fazer a continha aqui, ó. Menos 1/3, que multiplica menos 7 nonos. E aí eu vou ter 7 sobre 27. O resultado disso aqui, eu tenho que fazer o quê? Somar com 1/3, né? Então vai ficar 7 sobre 27 mais 1/3. Por que mais? Porque o 1/3 ali é positivo. E o mais é o mais do dispositivo mesmo. Se fosse menos, seria mais, com menos daria menos, certo? Então, ó, o mais aqui seria o mais, o resultado aqui deu positivo, eu vou adicionar a esse número. Como ele é positivo, ele continuou sendo positivo. Então, aqui eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. Do mesmo modo, 27 é múltiplo de 3, então o mínimo múltiplo comum aqui vai ser 27. 27 por 27 dá 1. 1 vezes 7, 7. Mais 27 por 3 dá 9, né? E 9 vezes 1, 9. E aí encontramos a fração 16
sobre 27. Aí vocês vão me perguntar, encontramos o resto? Sim, nós encontramos o resto dividido por 3, né, pessoal? Então, ó, o PX que nós encontramos, nós podemos, uma vez que nós queremos encontrar o resto aqui, o PX pode ser escrito da forma como está aqui. Vai ficar 1/3 de x menos 7/9. Não tem problema. Caso você queira escrever isso sem frações, também dá. Como ele está dividido por 3, né, pessoal? Aqui está dividido por 3, né? Tranquilamente a gente consegue voltar ao que nós tínhamos antes. Só que o resto de x foi dividido por 3. Isso nós encontramos 16 sobre 27. O que nós queremos encontrar é o resto de x. O resto de px lá, ó, inicial, vai ser o quê? Vai ser 3 que multiplica 16 sobre 27. Logo, simplificando aqui, nós vamos ter 16 sobre 9. Esse é o resto o Rx, ou seja, o resto do polinômio em x, 16 sobre 9, tudo bem? Eu espero que tenha ajudado, peço que deixe um like no vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, aperte o sininho de todas as notificações, vai me ajudar muito, principalmente dando um like no vídeo, pessoal, dê um like no vídeo, compartilhe o vídeo, dê essa força aí para o canal crescer. Eu peço a vocês humildemente e até a próxima aula.